Boa noite, queridos. Mais uma noite, alegria estarmos aqui. Alguns não estavam ontem. Quem não estava ontem aqui? Bastante gente. Nós fomos já agraciados com o Senhor, com a palavra dele, e nós queremos continuar hoje também sendo agraciados. Sendo agraciados com a palavra de Deus mais uma vez nessa noite. Eu espero que você esteja com expectativa no seu coração de que Deus fale com você. Amém? Amém. Quem tem sede e fome será o quê? Farto. Se você deseja, Deus vai falar com você. Se você quer, Deus quer. E Ele vai fazer. Eu queria, antes de meditar, proclamar 2 versos da palavra de Deus com você, que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Eu quero proclamar, depois que eu proclamar, depois eu vou te convidar a proclamar junto comigo. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se você tem a tradução igual ao que eu acabei de ler, você vai lendo aí, me acompanha. Se a sua tradução é diferente, você repete comigo, tá bom? Vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Aleluia! Deus é bom. Me alegro com o Senhor. Essa é uma palavra maravilhosa, porque além de ser uma verdade, ela também é uma promessa para nós. Você crê que Deus é poderoso para responder às suas orações muito mais do que você pede, do que você imagina? É essa a afirmação de Deus. E essa noite eu quero que você junto comigo entre nessa realidade da palavra de Deus. Nós temos estudado, meditado, começamos ontem, e nós começamos... Alguém me ajuda aqui? Já saiu. Nós começamos ontem a falar, e usando como um texto para a nossa meditação, Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. E nós falamos dos aspectos do reino de Deus. Há um aspecto passado do reino de Deus, que é aquele que diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, o reino de Deus chegou a nós. Ele está em nós. Jesus falou: o reino de Deus está em vós. Ele não está lá ou acolá, mas está em vós. Mas não é só esse aspecto do reino de Deus. Há um aspecto presente, agora, que é toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada na terra, toda vez que a vontade de Deus é feita aqui na terra, é chegado o reino de Deus sobre nós. O Senhor Jesus, quando ele expulsou demônios, e eles começaram a discutir com ele, e ele disse: olha, se eu expulso a Satanás pelo Espírito Santo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é o aspecto presente. Venha o teu reino, não é só para o futuro no milênio. Vai haver um reino sim no futuro. O reino vai se tornar do nosso Deus e do seu Cristo. Isso está próximo a acontecer. Mas enquanto isso não acontece, você e eu precisamos já experimentar as realidades do reino de Deus agora. Amém.
O que nos diz o livro de Hebreus é que nós podemos antecipar, provar dos poderes, da onde? Do século vindouro. A manifestação do reino, e queremos enfatizar isso. Ontem enfatizamos no presente. E uma das formas de cooperarmos com Deus, a palavra de Deus, somos cooperadores de Deus. Uma das formas de cooperarmos com Ele é trazer a vontade dEle. E uma das formas de trazer a vontade dEle é pela nossa vida de oração. Deus só realiza as coisas aqui na terra, Ele escolheu assim, quando alguém manifesta essa sua vontade aqui na terra. Então Ele vai e executa aquela vontade. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a orarem: venha o teu reino. Se não fosse necessário, se Deus fizesse simplesmente de maneira independente da sua igreja, dos seus filhos, dos seus discípulos, Ele simplesmente faria. Jesus não precisaria ensinar essa oração: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui. E também vimos que, como embaixadores de Deus, temos autoridade do Senhor para declararmos a realidade da pátria celestial da qual somos embaixadores aqui nessa pátria desse mundo. Temos autoridade de Deus para trazer o reino de Deus até nós. E isso é muito empolgante. Pelo menos para mim. Eu espero que seja para você. E mais do que empolgante, eu espero que você experimente essa realidade. Ontem eu estava dizendo que muitos de nós chegam apenas na porta de entrada ali do reino, entrou e fica parado. Mas há uma imensidão pela frente. É como o povo que entrou na terra prometida, eles cruzaram o Jordão. Mas se eles ficassem parados ali, o que aconteceria? Não desfrutaria daquela riqueza que Deus tinha dado para eles. Assim acontece com muitos de nós. Fomos salvos, fomos perdoados, temos nova vida, temos as bênçãos de Deus, somos filhos de Deus, fomos reconciliados, mas paramos na porta ali de entrada desse reino. Nós precisamos avançar. Eu espero que você seja muito encorajado a avançar. E que você hoje viva a realidade do reino de Deus para poder aquele dia também reinar com Jesus. Você está sendo agora treinado, eu e você. Nós antevemos aqueles poderes vindouros do reino de Deus agora. Porque você é filho de Deus. Não é bom isso? Eu acho muito bom, irmão. Se você não acha isso bom, eu não sei o que você acha bom, né? Mas eu acho muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero avançar um pouquinho, vou fazer uma... Já viu quando você vai na viagem, de repente você está aí na estrada, você tem um plano de seguir aquela estrada, mas eu vou por essa outra aqui agora. Eu estou fazendo isso. Eu quero me ater um pouquinho mais no que eu falei ontem sobre trazer a vontade de Deus com relação à nossa oração. E eu quero avançar um pouco com você falando da nossa vida de oração para manifestar o reino de Deus. Eu quero falar um pouco, de maneira, se o Senhor permitir, me dê essa graça, de maneira muito prática, alguns princípios do Senhor na nossa vida de oração, hoje e amanhã. E eu espero que isso possa te ajudar tremendamente, como tem me ajudado. Antes de falar, eu tive uma impressão, e eu espero que a minha impressão esteja correta. Tem alguém entre nós aqui essa noite que está com dor na perna direita, abaixo do joelho, tipo assim, uma queimação, está doendo assim na perna direita? Tem? Não fique acanhado. Ah, lá atrás, tem lá. Fique em pé, por favor, irmão. Faça assim um movimento com a sua perna umas 3 vezes assim. Ó. 1, 2, 3 assim. Oi? Ah. Fala bem alto, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a manifestação do reino de Deus. Eu tive outra impressão. Eu fiquei meio confuso, mas é uma hérnia. Mas eu estou achando que, eu estou com mais certeza que seja uma hérnia na virilha direita. Alguém está com esse problema entre nós? Hérnia na virilha direita. Não fique sem jeito, sem graça, porque às vezes eu fico constrangido. Não tem ninguém aqui? Tem alguém na sua casa que está com esse problema?
Então foi a impressão que talvez não tenha certo, mas eu estava muito confiante nessa impressão. A terceira impressão, alguém está com tipo uma queimação assim nas costas do lado direito? Ninguém? Aí, irmã, fique em pé, por favor. As duas? Fiquem em pé, vocês duas. Fique em pé, irmã. Faça um movimento assim para ver se já tem alguma diferença, por favor. Continua. E agora? Como é que está aí? Tá, mas fica então. Um irmão que está do seu lado aí, o irmão Jorge, coloca a mão no ombro da minha irmã. Você coloca a mão no ombro dessa irmã. Vamos orar. Podem ficar calmos, irmão. Vamos ficar tranquilos. A gente vai orar rapidamente. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor deseja curar as minhas irmãs. Em um nome, na autoridade de Jesus, ordeno que toda a queimação nas costas, toda dor saia agora. Seja completamente curada. Todos os músculos, nervos, ligamentos, ossos sejam completamente restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo venha com a tua presença sobre as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vai ficar boa. Faz o teste aí, como é que está? Ainda está ou não? Ainda? Está um pouco ainda? Amém. Nós vamos orar depois da reunião, se não melhorou aí, tá? Mas até o final da reunião vai ter que melhorar. Amém. Olha, eu tive muita impressão da hérnia ainda, hein? Depois só quem procura. Pode ser ter errado, às vezes a impressão não é correta. Queridos irmãos, em Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Talvez eu vá citar muitos versículos da Bíblia, e eu quero, para a gente ganhar tempo, eu não vou esperar muito você abrir a sua Bíblia, ou você achar no seu tablet, ou no seu celular. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas você pode prestar atenção. Em Lucas capítulo 11, versículo 1 diz, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles fizeram uma pergunta para Jesus, um pedido, ensina-nos a orar. E isso nós precisamos também pedir ao Senhor, ensina-nos a orar. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por mais que aprendamos, nessa disciplina, é algo que nós sempre estaremos aprendendo. Somos eternos aprendizes de como orar. Os discípulos perguntaram ao Senhor, e o Senhor então começou a ensinar para eles como orar. Só que é muito interessante que o Senhor começou, em primeiro lugar, em falar o que era oração. Jesus começou a dizer para eles o que não era oração. Então, quando nós queremos trazer o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida, nós precisamos aprender com o Senhor como é que nós vamos orar, como é que nós vamos manifestar a vontade de Deus em oração, como nós vamos nos alinhar à vontade de Deus para que ela seja feita aqui na terra. E a vontade de Deus na terra não é só fora do seu universo, é na sua própria vida, na vida da sua família, na vida da comunidade, da assembleia local, em várias situações. É sim, também na sua cidade, no seu estado, no país, na terra. Mas nós precisamos nos alinhar e aprender. Em Mateus 6, versículo 5, diz assim, Jesus ensinando para os seus discípulos, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus está dizendo, olha, os hipócritas gostam de orar. Interessante. Você já percebeu isso? Jesus está falando que os hipócritas gostam de orar.
Às vezes os sinceros não gostam tanto quanto os hipócritas de orar. Mas está dizendo que os hipócritas gostam de orar. E por que Jesus está chamando eles? Porque a oração deles, eles querem ser vistos pelos homens. Então Jesus começa a mostrar o que não é a oração. E Jesus fala para eles, olha, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Às vezes algumas tradições cristãs, elas têm o hábito de repetirem. Se eu fizer 20 orações do Pai Nosso, Deus vai me responder. Não, irmãos. Jesus está falando, não useis de vãs repetições. O Senhor está dizendo que muitos presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Queridos, não é pelo nosso muito falar que nós somos ouvidos por Deus. Mas é porque nós nos alinhamos à vontade de Deus e pronunciamos a sua vontade em oração, Ele vai nos ouvir. Às vezes nas nossas orações nós achamos que nós temos que implorar a um Deus que é relutante em nos responder. Então você fala, você argumenta, você fala, você argumenta com Deus. Mas o Senhor Jesus está dizendo que não é isso. Às vezes nós começamos e falamos e fazemos uma lamúria diante de Deus, falando dos nossos problemas. Não tem problema nós falarmos para o Senhor, mas às vezes a nossa fala com Deus dos nossos problemas é como que dando um relatório para Deus das coisas terríveis que possam estar nos acontecendo. Mais como uma murmuração e não como uma declaração de fé que Deus pode vir e resolver aquilo e nos dar vitória sobre aquela situação. Estamos como que ali, sabe, murmurando. E às vezes nós oramos e a nossa oração, Jesus vai dizer que não é assim. Nós achamos que nós precisamos convencer a Deus de que nós merecemos que Ele nos responda. Quem merece a resposta de Deus? Ninguém. Jesus conta uma parábola de um fariseu e de um publicano que estava no templo. E aquele fariseu, ele queria então convencer a Deus de que ele era merecedor. E ele começa dizendo, diz assim, olha, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, havia um publicano lá. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E diz o Senhor que ele orava de si para si mesmo. A oração dele aqui nem tipo assim, não passa nem do teto. Mas ele queria convencer a Deus de que ele era merecedor de que Deus o respondesse. Aquele publicano, ao contrário, ele batia no peito e nem, diz a palavra que ele nem levantava a sua cabeça, mas ele diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou esse pecador que esse fariseu está dizendo. E o que Jesus disse? Que quem saiu justificado foi esse publicano. Ou seja, meus irmãos, nós não convencemos a Deus que nós merecemos. Não vamos fazer isso. Isso é não orar. Isso é oração que não vai agradar a Deus. Essa não é a vontade do Senhor. Não é por orações longas, não é muita repetição. Às vezes nós achamos que tem virtude em ficarmos orando, fazendo os nossos pedidos longamente para o Senhor. Não. Jesus, então, ele, em primeiro lugar, ele vai dizer o que não é oração. E muitas vezes eu já caí nesses erros. E talvez eu esteja falando aqui para alguém de nós aqui, que talvez esteja cometendo, mas a partir de hoje, você não precisa mais cometer esses erros. Não cometa esses erros. Que a sua oração comece a ter agora realidade com Deus. Como é que nós devemos nos aproximar de Deus, irmãos? Quando eu aprendi, isso que eu vou dizer agora para vocês, fez muita diferença na minha vida de oração. A primeira coisa é que você precisa ter uma visão correta de Deus. Quem é o seu Pai Celestial?
A maneira que você enxerga a Deus como seu Pai é a maneira que você vai se dirigir a Ele em oração. Se você acha que Deus é um pai sovina, um pai pão duro, um pai que está negando bens aos seus filhos, é assim que você vai a Ele em oração. E você não terá confiança. E porque você não terá confiança, você não vai receber o favor de Deus. Como é que você vê Deus quando você se aproxima dele em oração? O Senhor Jesus, em vários momentos, ele começou a mostrar para os seus discípulos qual era o coração do Pai. Mostrar como o Pai gostaria, de responder a seus filhos. Qual é a visão que nós temos de Deus como nosso Pai? Para mim, a ilustração mais maravilhosa é da parábola do filho pródigo. Você se lembra? O filho pródigo, ainda que ele tenha errado contra o seu pai, saiu, pegou a sua herança antecipada e acabou com a sua herança. Diz a palavra com coisas terríveis. Mas ele caiu em si. E ele se arrependeu. E ele disse, eu irei ao meu pai, estou aqui nessa situação, mas eu vou ao meu pai. E vou pedir para ele, vou dizer, pai, pequei contra ti, contra o céu, contra ti, pequei. Não me trata mais como filho, mas me trata então como um dos teus servos. E ele foi embora. Só que de longe, o seu pai o avistou. O seu pai estava aguardando ele voltar. E saiu correndo. O abraçou, o beijou. Trouxe ele para casa, deu uma roupa nova. Colocou sandália nos seus pés, dizendo que ele era filho e não era escravo. Colocou um anel no seu dedo e ainda vamos fazer uma festa. Essa é a ilustração de Deus, o nosso Pai. É assim que Deus nos vê. É assim que Ele é o nosso Pai. Você precisa confiar em Deus como seu Pai, assim como o filho pródigo tinha esse pai. Como você vê o seu Pai, vai fazer toda a diferença na sua vida de oração. Irmãos, o Senhor Jesus o tempo todo Ele diz que Deus quer nos responder. O Senhor incentivou seus discípulos a ter essa visão de Deus, o nosso Pai. O Senhor Jesus falou, vocês que são maus, vocês dão boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o quê? O vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedirem. Você crê que Deus te dá boas coisas quando você pede? De verdade. Jeremias 29:11, aquele verso muito conhecido, diz que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Você é filho de Deus? Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O tempo inteiro Jesus está mostrando esse caráter do Pai. Pedir e dar-se-vos-á. Mas às vezes nós estamos chegando diante de Deus, eu vou pedir, eu vou implorar, quem sabe Deus vai me dar? Não. Pedir e dar-se-vos-á. Esse é o coração de Deus. Jesus disse, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja... Aquela irmã ali soube falar direitinho. Fala bem alto, irmã. Para que a vossa alegria seja... Vocês escutaram? Alegria completa. Alegria plena. Alegria plena. Esse é o desejo de Deus. Esse é o nosso Pai. Mas você também tem que chegar diante de Deus, vendo a você mesmo como Deus te vê. Aquele filho pródigo, ele chegou, vou lá, eu vou ser um servo agora do meu pai. Mas o pai não o viu como servo, o pai o viu como filho. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmão, nós precisamos ver a nós mesmos como Deus nos vê. Você não é um miserável pecador. Sim, você era.
Você era um miserável pecador, mas salvo pela graça de Deus. Agora você foi revestido com a bênção de Deus. Agora você recebeu a nova vida. Agora você é filho do Deus Altíssimo. Você é aceitável em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê, irmãos. É assim que você precisa entrar na presença de Deus. Deus nos fez sacerdotes e reis. Não é isso que diz a palavra? O que um sacerdote faz? Um sacerdote intercede a Deus pelos outros. E um rei, o que um rei faz? O rei reina, governa. E queridos, nessa vida da nossa de oração, nós precisamos entrar na realidade do nosso sacerdócio. E quando nós aprendemos essa realidade do sacerdócio, nós começamos também a reinar em vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Quando você está aprendendo a ser sacerdote diante de Deus, como Ele te constituiu, quando você chega com confiança de que você é um sacerdote, você começa a aprender isso e logo em seguida, Deus vai te dar a graça de também reinar em vida. O que um sacerdote faz? O sacerdote, a função dele é apresentar ofertas diante de Deus. Um sacerdote, ele precisa oferecer a Deus ofertas. Isso é a aliança lá do Antigo Testamento, a antiga aliança. Mas na nova aliança, trazendo para a nova aliança, que oferta nós vamos oferecer a Deus? A hora que nós olhamos para a vida de Jesus, nós entendemos. Hebreus 5:7 diz: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Jesus... Irmão, só um minutinho. Um carro, um Fiat, AHG, Fiat Palio, cinza, parou na frente de uma garagem aqui de nossos vizinhos. AHG9 G36. Não é de ninguém? É bom ir lá avisar que não é de ninguém. Ah, não, tá lá. Hebreus 5:7. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. O Senhor Jesus, Ele ofereceu como sacerdote a Deus orações e súplicas. Essa é a nossa oferta hoje como sacerdotes. Orações e súplicas. Quando você então for na presença de Deus, duas coisas importantes. Que você veja, tenha uma visão clara de quem Deus é. Deus é o Deus da Bíblia. Deus é o Deus que Jesus, o nosso Senhor, nos apresentou. Tenha a visão correta de Deus. E tenha uma visão correta de você mesmo. Não entre na presença de Deus aceitando as acusações de Satanás na sua mente, no seu coração. Ah, você vai pedir Deus, mas você não merece. Ah, não, Deus não vai te ouvir. Olha, você cometeu pecado, Deus não vai te ouvir. Não, você é aceitável diante de Deus, não por você, por Jesus. Você é filho, amado de Deus. Entre com confiança na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Por isso, vendo quem Deus é e quem Deus vê em você, aquilo que Deus te constituiu, vendo quem você é, de acordo com aquilo que Deus te vê, faça como o livro de Hebreus nos diz. Vamos nos achegar na presença de Deus com confiança. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, olha que expressão, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Fale aí no seu coração, a partir de hoje eu vou me chegar confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
tomou essa decisão aí no seu coração de você chegar com confiança? Isso é para valer. Você precisa ser intencional nisso. Você precisa tomar essa decisão e dizer: eu vou chegar com confiança no trono da graça. Não é por você. Jesus, ele fez tudo, e a palavra do Senhor nos diz, Hebreus, também no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, medo de chegar no Santo Santo? Oi? Fala bem alto, irmão. Aleluia. Tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Ah, querido irmão, tome isso como verdade. Não aceite nenhuma acusação, nenhum desânimo que Satanás possa colocar no seu coração. Amém. Aleluia. Faça isso. Quais são as condições para nos aproximarmos de Deus em oração? Existem pelo menos 4 condições que eu quero te lembrar aqui. A primeira delas, e a mais, vamos chamar assim, óbvia, é que você só chega diante de Deus em nome de Jesus. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a orar, nos ensinaram, né? No final da oração a gente falava: em nome de Jesus, amém. Eu, quando era criança, achava que era um negócio assim meio... Era uma fórmula, né? Uma fórmula de falar, um negócio meio decorado. Mas louvado seja Deus, hoje eu estou entendendo por que eu falo em nome de Jesus. A primeira coisa, quando você ora, tem que ser em nome do Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome que você vai se aproximar de Deus a não ser o nome de Jesus. Deus não delegou nenhum outro nome a não ser o nome dele. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Amém. Nenhum outro, por mais importante que alguém possa ser nessa terra. Não há nenhum outro além do Senhor Jesus. Aleluia. O que significa, meus irmãos, nós nos achegarmos diante de Deus em nome de Jesus? Jesus falou assim em João 14, versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E no João 16, 23, ele diz: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Aleluia. E Jesus continua: até agora, Jesus falando para os discípulos, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo daqui para frente, ensinando para os discípulos: vocês vão pedir em meu nome. E isso é para nós hoje. Aleluia. O que significa pedirmos em nome de Jesus? Em primeiro lugar, é que você está pedindo em nome de Jesus, significa aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós? Ele morreu para nos conduzir a Deus, para abrir a porta, para rasgar aquele véu de alto a baixo, para você e eu nos aproximarmos, entrarmos na presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus, significa, em primeiro lugar, aquilo que Jesus fez por nós. Em segundo lugar, quando você entra na presença de Deus em nome de Jesus, significa aquilo que Ele é para você. O que o Senhor Jesus é para cada um de nós? Ele é o nosso sumo sacerdote, que vive eternamente para interceder por nós. As nossas orações são aceitas diante de Deus Pai, porque existe um sumo sacerdote a nosso favor, diante de Deus. Por isso nós falamos em nome de Jesus. Não é algo mecânico, quando eu aprendi lá, quando eu achava quando criança, né? É uma realidade maravilhosa. O que Jesus é? Ele é o nosso advogado. Filhinhos, João está escrevendo: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para vocês não pecarem, contudo, se alguém pecar, temos o quê? Aleluia! Fale bem alto aí, irmã. Você está sabendo direito. Fala aí, alto. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Aleluia! Amém. Você tem um advogado junto ao Pai. Satanás, quando você peca, ele diz: não, você não vai ser assim diante de Deus. Não. Você tem advogado. Arrependa, confesse o seu pecado, e Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, te purificar de toda a injustiça. E você é aceito diante de Deus por causa do nome de Jesus. Você vai a Deus em nome de Jesus, por aquilo que Ele fez, mas também por aquilo que Ele é por você. E porque nós somos aceitos diante de Deus por causa dEle.
Vá em nome de Jesus. Segundo, como você se aproxima de Deus? Em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que quando você vai a Deus, você precisa ir em fé. Em fé é você crer naquilo que Ele falou. Você crê naquilo que Deus falou por você? Então você vai diante dele crendo nisso, é fé. É fé naquilo que Ele falou. É fé naquilo que Ele prometeu para você. Aproxime-se de Deus em fé. Ah, irmão Billy, eu não tenho fé. Como é que a sua fé vai aumentar? Como é que a palavra de Deus diz que a nossa fé pode vir? A fé vem pelo... Você precisa ouvir a palavra de Deus. Ah, Senhor, me dê fé. Deus já falou. Como é que você vai ganhar a fé? Ouça a minha palavra. E essa palavra ali não é a palavra escrita apenas, você está lendo. Mas é aquela palavra escrita que se tornou vida, é o rema. Vem pelo ouvir o rema de Deus. É a palavra vivificada no seu coração. Mas para você ter palavra viva no seu coração, você tem que ter palavra escrita no seu coração. Você tem que estar lendo a Bíblia, meditando, decorando, tomando as promessas de Deus. E quando aquela promessa de Deus é avivada no seu coração, a fé vem e você então recebe de Deus. Em nome de Jesus, em fé. Terceiro, com ações de graças, louvor e adoração. As nossas orações, normalmente, quando nós falamos em oração, nós só pensamos em oração de ficar pedindo a Deus. Às vezes, nós somos como aquelas pessoas. Antigamente eu fazia isso, hoje eu não vou mais, mas lá passado fazia uma lista, né? Eu e minha esposa fazia uma lista, vamos no supermercado. Aí a gente ia ticando. Peguei. A gente às vezes leva uma lista, né, de supermercado para Deus. E Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos para a luta. Não, irmãos. Salmo 100, versículo 4, tão maravilhoso, diz: entrai por suas portas com o quê? Entrai por suas portas com ações de graça. O que isso significa? Essa é uma figura lá do Antigo Testamento, está falando do tabernáculo, então do templo. Aonde no tabernáculo representava a presença de Deus? Onde era? Qual a parte do tabernáculo? O Santo dos Santos. Só que o Santo dos Santos era lá no final. Antes tinha o Santo dos Santos lá, depois, logo imediatamente tínhamos o quê? O Santo Lugar, e do lado de fora o átrio exterior. E aí, o portão ali do átrio exterior. Está dizendo para nós em figura, entrai por suas portas aqui, ó. Você começa para chegar lá na presença, você tem que entrar aqui com ações de graça. Aleluia. Depois com hinos de louvor. Aleluia. E com adoração. Aleluia. Quando você entra em oração, você começa as suas orações com ações de graças. Você vai experimentar a presença de Deus manifestada. Glória a Deus. Oh, meus irmãos. Senhor Jesus. Às vezes a nossa vida de oração ela é tão pobre em termos de percebermos a presença de Deus. Mas o segredo está aqui. Um irmão falou acertadamente, ele fala, olha, nossa oração devia ser apenas 5% de petições. O tempo que a gente gasta em oração, 5% só de pedir a Deus. Os outros 95% ações de graças, louvor e adoração. Ações de graça, quando você começa a entrar na presença de Deus com ações de graça, sabe o que isso vai fazer? Além da presença de Deus ser manifesta, você vai encher o seu coração de fé. Porque ações de graças, quando é que você oferece ações de graça a Deus? Quando Deus fez algo por você. Nós temos ações de graças porque Ele fez algo por nós. Nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele fez. Mas nós o louvamos pela sua majestade. E nós adoramos pela sua santidade. Amém. Ações de graça e louvor é uma expressão verbal da nossa boca. Aquilo que está no nosso coração nós verbalizamos. Mas adoração, irmãos, não é cantarmos é louvor. Mas adoração é uma postura. Ó, vinde, prostremo-nos, ajoelhemos. Aleluia. É uma postura, você se prostra diante do Senhor, pela santidade de Deus.
Mas nas orações nós precisamos nos aproximar de Deus em oração com ações de graça. Seja muito prático, muito objetivo nisso. Quando você começar a oração, comece pelo menos um motivo de ações de graça, fale com o Senhor. Isso vai mudar, vai revolucionar a sua vida de oração. Ações de graça trazem fé no nosso coração. Até mesmo quando nós pedimos, por exemplo, alguém que anda ansioso. Ninguém aqui tem ansiedade, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e súplica. Com quê? Com ações de graças. Com ações de graças. Você está ansioso, você tem que levar isso diante de Deus, mas com quê? Com ações de graças. Eu vou dar graças a Deus por tudo. Não é por tudo que você dá ações de graça. A gente entendeu errado esse verso. Lá não diz por tudo. Mas dai graças em tudo. Eu costumo usar, de maneira só chocante, o filho de alguém, de uma família está nas drogas, os pais não têm que chegar, Senhor, eu te dou graças porque meu filho está nas drogas. Não, irmão. Isso é Satanás querendo tirar a vida do seu filho. Do seu filho não, espero que não tenha ninguém nessa situação aqui. Mas dessa família. Mas ele pode dizer, Senhor, meu filho está nessa situação. Mas eu te dou graça porque isso é poderoso para tirá-lo de lá. Eu te dou graças porque o Senhor é aquele que é o nosso ajudador. Eu te dou graças porque o Senhor com os teus anjos está acampado, meu filho. O Senhor é poderoso para guardar a integridade dele física. O Senhor é poderoso para falar ao coração dele. É com ações de graças em tudo, mas não é por tudo. Mas orações com ações de graça. E está até dizendo, se você está ansioso e leva diante de Deus o seu problema, com ações de graça, o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Entre com ações de graças, com louvor, com adoração diante do Senhor. Quarto lugar, quando você se aproximar de Deus, você deve se sujeitar à vontade de Deus. Que a sua vontade e a minha vontade estejam sujeitas à vontade de Deus. O que isso quer dizer? O próprio Senhor Jesus, eu acho maravilhoso o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Eu estou lendo na NVI, na tradução NVI. Jesus foi ouvido e está dizendo pela sua reverente submissão. O que foi isso? O Senhor Jesus ali no próprio Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, o que seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. O Senhor Jesus se submeteu à vontade do Pai. Eu e você, na oração, é para nos submetermos à vontade de Deus. Você não vai convencer a Deus de fazer a sua vontade. A oração não é para você convencer a Deus de fazer alguma coisa, é para você, mas é para você se submeter à vontade de Deus. Sempre que a nossa vontade entra em choque com a vontade de Deus, você precisa se submeter e dizer, Senhor, seja a tua vontade, não a minha. Então, se você vai se aproximar do Senhor, faça isso. Resumindo, 4 coisas para você lembrar quando você estiver se aproximando de Deus. Primeiro, em nome de Jesus. Segundo, fé. Terceiro, com ações de graça, louvor e adoração. E quarto, você vai entrar diante de Deus sujeitando a sua vontade à vontade de Deus. Estou repetindo aqui para você guardar e praticar. Quando nós oramos, e principalmente os nossos pedidos, uma coisa importante para nós aprendermos na oração. Tiago vai nos dizer isso. Tiago vai dizer, até agora, vocês não têm nada. Porque vocês não... Alguém se lembra? Porque vocês não pedem.
Mas quando vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Tiago está nos dizendo que é importante que nós peçamos. E quando Jesus vai falar sobre pedir a Deus, ele diz para sermos específicos. Ele nos dá essa indicação de sermos específicos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus foi específico. O pão nosso. Eu gosto de usar uma expressão assim: orações específicas, respostas específicas. Se você ora fazendo pedido a Deus e você nem se lembra se Deus respondeu suas orações, você nem sabe o que você está pedindo. Mas as suas orações específicas, as respostas de Deus serão específicas. O Senhor Jesus chegou para o cego, Bartimeu, e olha o que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Parecia óbvio, ele está cego, o que ele vai querer? Mas Jesus queria ouvir dele. O que você quer que eu te faça? Um pedido específico ali, aquele homem fez para Jesus. Eu quero ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé curou você, a sua fé se salvou. Imediatamente passou a ver e foi Jesus estrada fora. Pedido específico, resposta específica de Deus. Guarde isso. Não faça da sua vida de oração aquelas coisas que parecem muito espirituais. Olha, eu estou falando de coisas aqui que eu já pratiquei, então, se eu falar algo que você possa estar praticando e que não seja adequado, não se fica chateado e envergonhado, porque eu também já pratiquei. Estou falando de algo que eu fiz, mas não é adequado. Eu vim de uma tradição cristã, e onde eu congregava, a gente ouvia muitas orações, e então a gente pegou o hábito de fazer, tipo assim: Senhor, perdoe a nossa multidão de pecados. Já ouviram isso? De repente você também estava fazendo essa oração ainda, né? Não. Eu preciso ser específico. Você pecou, então seja específico. A confissão de pecados ela é específica. Senhor, eu fiz tal e tal coisa errada. Te dou graça porque o sangue de Jesus me purifica disso. Não seja aquelas orações genéricas: Senhor, obrigado por tudo. Ou então a gente está não está querendo muito orar, né? Faz com aquela criança, você vai dormir: Senhor, a mesma de ontem, em nome de Jesus, amém. A mesma de ontem, Senhor, em nome de Jesus. Orações genéricas. Seja muito específico. Se você está dando graças a Deus, seja específico. Você vai tomar o seu café da manhã lá no seu coração, ainda que você não fale audivelmente, mas no seu coração: Senhor, muito obrigado por esse café. Muito obrigado por esse pãozinho aqui com manteiga quentinho, né? A gente tem uma benção. Senhor, obrigado pelo meu emprego. Seja específico. Pedidos específicos vão ter respostas específicas. Quando você ora, você tem que depois saber se Deus te respondeu ou não. Mas se você não é específico, você nem sabe. Porque às vezes você está orando no automático. Sabe o que é orar no automático? É orar. É como alguém que tem hábitos de rezar e ficam rezando, orando, mas... Tá, e para quê? Como é que é isso, né? Nós precisamos ser específicos. Eu acho tão maravilhoso que Deus se importa com essas orações específicas de nós. E às vezes, nós fazemos certos pedidos para Deus. E Deus, pelo seu amor e sua graça, Ele vai fazer coisas extraordinárias para nos dar aquela resposta que para nós parecia uma coisa simples. Você se lembra do rei Ezequias? Ele fez um pedido específico. Em 2 Reis 20, versículo 9, ficou assim: respondeu Isaías, né? O profeta disse para ele: olha, peça um sinal aí, ó Deus. Então ele diz: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? O profeta está dizendo: olha,
Deus vai te responder a oração, e ele vai te dar um sinal de que ele vai te responder. E perguntou para Ezequias, olha, a sombra do sol adianta 10 graus ou ela retrocede 10 graus? E o que foi que Ezequias falou? Ele disse, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Claro, vai passar o tempo, vai, né? Adiantar. Mas ele disse, porém, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Alguns aqui que gostam de estudar as questões científicas já sabem que na história mesmo, né, os cientistas já estudaram, teve um problema aí de planetas e tudo para que essa sombra, né, voltasse. Imagina, normalmente, né, pelos movimento da Terra, etc., o tempo vai adiantando. Mas aqui ele voltou. Aconteceu uma revolução no universo para Deus responder aquela simples oração dele. Mas ele foi específico e Deus respondeu especificamente ainda aqui, fazendo uma revolução nesse universo. Você já pensou nisso? Esse é o nosso Deus, irmão. Isaac recebeu a sua esposa, Rebeca, mas ela era estéril. E a palavra diz que ele orou por ela, e ela então teve um filho. Ele foi específico ali e orou. Só que, observe bem, eu quando era jovem, lia rapidamente esse negócio, achava o seguinte, orou, amanhã já ficou grávida. Não. Quando ele casou com ela, ele tinha 40. Quando nasceu os filhos, ele tinha 60. Ele orou 20 anos. 19, na realidade, né? 19 anos para que ela pudesse ter um filho. Ele perseverou na oração. Especificamente perseverando. Às vezes você fala, mas irmão Bino, eu já orei, já pedi a Deus. Ah, pediu quantas vezes? Ah, uma vez, ontem. Não, persevere hoje também, amanhã, até que Deus te responda. Seja específico, Deus vai fazer algo maravilhoso. Tem uma irmã que reúne conosco, e ela, na nossa casa, então reúne lá conosco, e ela tem ela é de família italiana, mas mora no Brasil, nasceu aqui, etc. Ela queria tirar a cidadania italiana dela. E ela então começou a buscar a documentação. E ela precisava de um documento, que eu não sei exatamente qual era esse documento, mas que comprovava que tais pessoas eram os avós dela, para que ela mandasse para a Itália, para que lá então eles dessem para ela a cidadania. Só que no cartório lá da cidade onde ela nasceu, não encontrava mais o documento. E procura e tal, nada. E ela começou a pedir aos irmãos, pediu para a gente orar, pediu para os irmãos orar. Mas Deus deu uma visão para um irmão. E ele chegou para ela, olha fulana, você volta lá no cartório assim assado, era o tal cartório que ela ia mesmo, esse documento está num cômodo dessa maneira, esse cômodo tem um armário assim, e tem a gaveta gaveta tipo arquivo, lá, sabe, daqueles mais antigos? Aleluia! Vai lá e fez. E ela voltou lá. Olha, não senhora, não tem. Não, olha, não tem assim, um lugar assim aí? Olha, por favor, olha nesse armário assim, sabe? Foi lá. Documento. Tirou a cidadania dela. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmão. Amém. Eu era jovem ainda, eu e minha esposa, e nós estávamos chegando de uma viagem longa, e morávamos numa cidade que tinha uma rodoviária, mas assim, não era muito equipada com muito táxi, esse negócio, só que chegamos com malas grandes ali de viagem. Descendo o ônibus, malas enormes. Aí eu, puxa, como é que eu vou para casa? Não tem táxi, nem nada. Eu pensei comigo, puxa, seria bom se tivesse uma carona aqui. Então eu fiz aí, tudo no pensamento, sabe, irmãos? Aquele negócio rápido. Eu fiz a intenção de pedir a Deus uma carona. Aí a hora que eu fui pedir, não vou aborrecer Deus com isso, né? Mas imediatamente meu pensamento veio, sem mim nada podeis fazer. Opa, Senhor, eu quero uma carona.
A hora que eu acabei de falar em pensamento aquilo, uma irmã buzinou, bem, Damares, Billy! Há muitos e muitos anos eu nunca esqueço isso, porque isso foi uma lição preciosa para mim. Deus responde às nossas orações específicas. A minha esposa hoje... Aliás, amor, levanta, que quem não está aqui não te conhece. Eu queria que você ficasse em pé. Essa é minha esposa, Damares. Há pouco tempo ela aposentou, graças a Deus. Mas a Damares e eu estávamos orando para essa aposentadoria, estava complicada a documentação e não sei o quê. E um certo dia, eu leio a Bíblia quase todos os dias, de segunda a sexta, e naquela época eu faço uma live, né, no canal. O canal diz a Bíblia, entra lá, hein? Aí eu estava fazendo a live e eu costumava ler sempre a primeira pessoa que entrava lá no chat, eu lia uma promessa de Deus para a pessoa e orava com a pessoa. Aí eu ia lendo o nome. Se eu ainda não tinha lido a promessa, eu dava aquela promessa do dia para aquela pessoa. E eu separo uma promessa, oro, Senhor, que essa promessa abençoe a pessoa. Só que naquele dia, fui lendo o nome, lendo, chegou uma pessoa que era Damares, minha esposa, que ainda não tinha recebido nenhuma promessa. Eu li a promessa para ela. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Ela tomou aquilo, opa, e creu que Deus ia. Naquela semana, foi na mesma semana? Foi, né, querido? Naquela semana, toda a documentação que estava travada foi destravada e ela recebeu a aposentadoria. Não é bom isso, irmãos? Você não acha bom Deus responder suas orações? Para que a vossa alegria seja completa. Seja específico. Deus vai ser específico. Tinha um irmão chamado, na história da igreja, George Miller. Era um irmão conhecido como irmão da oração. Ele cuidou de milhares de órfãos em orfanato na Inglaterra. E tinha orações assim que Deus respondia de maneira tremenda, esse irmão. Mas ele era um irmão muito diligente e ela anotava todas as orações que ele fazia, os pedidos e as respostas de Deus. E ele tinha, assim, 3.000 orações por ano respondidas, irmãos. Quantos dias tem o ano? 360, quase 10 orações por dia. E tem um irmão no Brasil que escreveu 50.000 orações respondidas. Um livro, né? 50.000 orações falando desse irmão. Então, Deus faz isso. Mas o seu pedido, então, ele precisa ser específico, mas também não peça mal, não peça para esbanjar nos seus prazeres. Ah, eu vou ser específico para Deus, então eu vou pedir aqui, eu preciso de um carro, mas então eu quero, Senhor, qual é o melhor carro aí? Peugeot, pois é, Peugeot. Senhor, eu preciso de um carro aí, então, eu quero uma McLaren de $1 milhão. Você está esbanjando os seus prazeres, você precisa de um carro, para você trabalhar, para você andar. Se você pedir uma McLaren, pode até ser que Deus possa lhe dar. Às vezes o Senhor é extravagante em responder para a gente também. Mas não é para esbanjar nos prazeres. Você pede às vezes alguma coisa porque você quer aparecer para o seu amigo, para o seu vizinho. Né? Você precisa de uma moradia, então você quer pedir uma mansão ao Senhor para você esbanjar. Não. Essa é uma moradia, Deus vai te dar. É justo. Aquele pedido é justo diante de Deus, Deus pode te dar. Não peça que Deus satisfaça os seus caprichos, mas que Ele atenda às suas necessidades. Vocês compreenderam, irmãos? Não peça a Deus para atender capricho seu, mas que Ele atenda às suas necessidades. E o Senhor vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Quais são os obstáculos para Deus responder às nossas orações? Se você ler a Bíblia, vai ter vários obstáculos. Mas 2 obstáculos. A gente podia resumir os obstáculos em 2. O primeiro se diz em relação a pecados no nosso coração. Aí tem vários tipos de pecado que impedem as suas orações. Os maridos, está dizendo que se você não trata bem a sua esposa como vaso mais frágil, o que vai acontecer com as suas orações? Serão interrompidas. Se você não a trata como vaso, você não a honra como vaso mais frágil, Deus vai interromper as suas orações. Se você contempla a vaidade no seu coração, diz a palavra, se tem pecado oculto no seu coração, o Espírito Santo te mostrou e você não se arrependeu, está com ele, suas orações podem ser interrompidas.
Mas esses pecados não devem ser obstáculos às nossas orações. Por quê? João diz, se o nosso coração nos acusar, temos o quê? Deus. E Deus é maior do que o nosso coração. Mas ele está querendo dizer que você permaneça com o seu pecado? Não, Deus é maior porque o Senhor Jesus já pagou o preço. Você se arrependa, confesse e vá diante de Deus com confiança. Isso não é para impedir a sua oração. Mas se você deixa lá e não trata, vai impedir. Há várias coisas, há vários tipos de pecado. Depois você olha na palavra de Deus, vai ter alguns pecados lá que está dizendo, isso impede as suas orações. Incredulidade é um grande pecado que impede Deus responder. A incredulidade. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero lançar fora a minha incredulidade, eu quero ter fé, eu quero crer naquilo que o Senhor me diz. Sabe, faça isso, irmão. Seja ousado, vá diante de Deus em fé e com paciência, com perseverança. E o segundo aspecto que pode interromper as nossas orações ou pelo menos atrasar as nossas orações é a oposição do diabo. Uma passagem muito clara para nós foi quando Daniel começou um jejum. Ele fez um jejum de 21 dias, não um jejum total, mas um jejum parcial. Ele ele se absteve de alguns alimentos para orar ao Senhor. E diz a palavra que ele começou a orar, orou no primeiro, no segundo, e foi orando até o 21º dia. E no 21º dia, o anjo Gabriel chegou lá com a resposta para ele. Mas quando o anjo Gabriel encontra ele, o que ele fala? Ele diz assim para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quando ele pediu ao Senhor, quando ele orou ao Senhor, no primeiro dia já tinha sido respondido. Mas a oração, veja, demorou 21 dias para chegar. Às vezes você está orando num assunto, você não sabe, pode estar tendo aí uma guerra espiritual e você nem sabe. Mas você então precisa perseverar. Eu fico pensando, se Daniel chegasse no 13º dia que ele estava jejuando e orando, ele, vou desistir. Deus não quer me ouvir. Eu creio que o anjo teria voltado. Mas ele perseverou. Havia uma guerra. Gabriel veio, ele está dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe da Pérsia vai resistir. O príncipe não é o príncipe humano aqui, irmão. É um principado que estava sobre a Pérsia, que resistiu a Gabriel. Mas ele diz, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Queridos irmãos, às vezes temos oposições. Oração não é algo, às vezes, muito leve. Às vezes é uma luta espiritual. Quando você, às vezes, começa a orar em algo que é a vontade de Deus, você começa a ter oposição. E todo tipo de oposição pode surgir para que você não permaneça naquela oração. Mas a lição para nós é que devemos manter em perseverança. Às vezes pode demorar a resposta de Deus. Isaac orou 20 anos, 19 anos para que a esposa dele pudesse ter filhos. Eu tenho orações que eu já oro há mais de 20 anos, mas eu estou continuando. Se eu continuei até agora é porque Deus está me dando graça e vai responder. Você precisa e eu preciso permanecer diante de Deus. Algumas respostas às nossas orações são assim, são relâmpagos. Você pediu, Daniel foi assim, no capítulo 9 ele faz uma oração a Deus e imediatamente recebeu a resposta, mas no capítulo 10 ele orou, demorou 21 dias. E às vezes pode demorar 21 anos. Não desanime. A palavra do Senhor nos ensina o dever de orar sempre e não esmorecermos. Essa aqui é a palavra do Senhor. Jesus vai fazer isso, Jesus ensina o dever de orar sempre e não esmorecer. Não é verdade que às vezes nós estamos orando sobre algumas coisas e temos a tendência de querer esmorecer? Mas não vamos fazer isso, vamos perseverar.
Até quando que você e eu precisamos orar sobre algo? Até que Deus nos responda. Às vezes, pode acontecer como Paulo. Paulo orou ao Senhor e Deus disse para ele o quê? Não. Mas Deus respondeu a oração dele. Até que Deus responda a sua oração, continue orando. Você teve um claro não de Deus? Eu ainda não. Não tive esse claro não de Deus. Então continue. Se Deus não disse não, continue orando. Persevere na oração. Até que Deus possa te dar essa graça. Às vezes Deus vai falar calma, né? Samuel está falando, às vezes Deus fala calma, espere. Queridos irmãos, a vida de oração é importante para a nossa comunhão com Deus, é importante para trazer a vontade de Deus. A oração é para nos alinharmos à vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, se as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos pedir as coisas e ele, Deus, vai fazer. 1 João, capítulo 5, versículo 14 diz, se nós orarmos segundo a sua vontade, é certo que obtemos os pedidos a ele feitos. Deus vai responder as orações que é segundo a vontade dele. Nós precisamos nos alinhar à vontade dele, conhecer a vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, então, vamos conhecer na nossa experiência a vontade do Senhor, vamos aprender, vamos ser tratados, vamos ver os milagres de Deus, vamos ver aquilo que Deus está fazendo por nós, pelo seu povo, pela igreja. Irmãos, tenha essa decisão de ter uma vida de oração, para ver o sobrenatural de Deus, para ver a bondade de Deus, para ver a vontade de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Acho que por hoje já foi bastante. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por essa verdade tão maravilhosa, de que o Senhor é um Pai dadivoso, que o Senhor é aquele que recompensa aqueles que aproximam de Ti, Senhor. O Senhor é um Deus galardoador e nós te damos graças por isso. Te damos graças pelo Teu amor para conosco. Que o Senhor é aquele que nos dá boas dádivas, Senhor. Senhor, eu oro a Ti por cada irmão e irmã aqui, Senhor. Que o Senhor possa confirmar essa palavra no coração de cada irmão e irmã. Que haja uma mudança real, Senhor. Que haja uma experiência maior contigo. Que cada irmão e irmã que entre num novo nível de realidade contigo, nessa vida de oração, Senhor. Que cada um experimente o Teu falar, Senhor. Que cada um experimente conhecer a Tua vontade, Senhor, em oração. Ó, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que, como nós proclamamos aqui no início, que o Senhor nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós te damos graças por isso. Receba a nossa gratidão nessa noite. Te louvamos pelo tempo que estamos juntos aqui, por essa reunião, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Ó, bendito é o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração. No nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã eu vou continuar nesse tema. Eu espero que você seja muito abençoado pelo Senhor. Obrigado, irmãos.